de volta com o programa Mulher.com. Hoje recebendo Youssef Zaiden Filho, e ele, como psicanalista, vai nos ajudar bastante a entender uma das raízes de muitos problemas que acontecem aqui e que, olha, a gente interfere bastante na nossa vida, no nosso dia a dia. E vamos fazer uma série dentro desse tema de parasitas. A gente nunca lembra deles, a gente não quer nem saber deles, mas hoje é o dia de aprender, hoje é o dia que eu quero que você preste atenção, inclusive faça perguntas. O Youssef, aqui está até falando, uma figura multifacetada, e eu sei por quê, porque conversamos bastante. E você, como, além de psicanalista, além de ter aí a psicanálise como essa fonte de ajudar as pessoas, você também trabalha fatores ambientais, os fatores emocionais, ou seja, é holístico o seu trabalho, ou seja, é o todo da pessoa que você costuma ajudar e cuidar. E além de tudo isso, se não estivesse só na área da psicanálise, ainda é advogado, enfim, você, por isso que é multifacetado. Seja muito bem-vindo ao Mulher.com. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês e espero que eles gostem do programa de hoje com essas dicas, né? São dicas importantes para a gente saber, porque parasitas é uma coisa assim que ninguém dá muita bola, mas nós somos pessoas, além de ser receptores deles, né, que eles estão em todos os lugares, ainda a gente propaga. E eles podem trazer para a gente doenças que são perigosas para o nosso sistema, todo o nosso sistema, né? O nosso sistema como um todo, principalmente o sistema pulmonar, sistema nosso mental, sistema intestinal, digestivo. E a gente sempre imagina, Youssef, que os vermes, né, os parasitas, eles estão só presentes no intestino. Aí o médico pede um exame de fezes, pede com cultura, tá? Não tá tudo bem. E aí não é a realidade. Onde esses parasitas ficam no nosso corpo e que podem interferir no que você falou, até na emoção, no cérebro, enfim, tudo? Temos parasitas que eles ficam... Eu não sei se alguém já ouviu falar de um órgãozinho pequenininho que nós temos aqui, que todo mundo pensa sempre quando você faz a apêndice, né? Apêndice é um dos lugares que mais tem parasita no nosso corpo. Eles ficam lá. Enquanto não atrapalha, ninguém opera, mas é um dos lugares, a casa de muitos parasitas. Outros lugares também que eles ficam, por exemplo, onde nós temos onde fica a bilis depositada, que tem um canalzinho, que é o nosso rim produz a bilis. Quando tem um excesso de gordura que você come, o que acontece? A sua vesícula solta um pouquinho mais para poder fazer, porque a bilis é um detergente para limpar o intestino. E às vezes entope. E entope já casos com parasitas que entope esse canalzinho, precisa operar também a vesícula, porque ela começa a virar pedra por conta de parasitas. No nosso intestino é o caminho que mais eles gostam de ficar, porque todos os ingredientes estão lá para que eles Os nutrientes que eles precisam para sobreviver estão ali. Estão lá. Inclusive, eu já ouvi falar que tem parasitas até no pâncreas. Tem. Casos de diabetes que tinha parasitas no pâncreas. Tem, eles estão em todos os lugares. Pra você ter uma ideia, eu assisti uma cirurgia de um médico há pouco tempo, estava operando o intestino de uma pessoa, e ele pôs uma bacia assim do lado, tirou uma tênia de 20 metros. Tênia é um dos mais temidos parasitas. Mas o intestino tem 6 metros, como essa tênia tinha 20? Ela fica aqui numa sanfoninha. Você vai puxando assim, parece uma sanfona. Tinha 20 metros a tênia. E qual é o problema da tênia? Ela solta os ovinhos, né? Esses ovinhos entram na circulação e, se parar no cérebro, mata a pessoa. Muitos dos nossos parasitas podem nos levar à morte. Tem parasitas que são importantes para a probiótica, por exemplo, nossa, são importantes. Mas a maior parte hoje de parasitas são perigosos. Inclusive, eu não vou citar nomes, é claro que não, mas conheço uma pessoa que depois de muitos anos, já na fase adulta, foi fazer um exame, tinha um calcificado e era um ovo de tênia. Sorte dele não ter morrido. É. Ele poderia ter morrido.
Nós temos, além de parasitas, vírus, protozoários, né? Que também fazem parte dessa questão de estar no nosso organismo. Quem conhece o bicho barbeiro, né? O bicho barbeiro, ele aloja no coração nosso, né? O vírus que está dentro, não o bicho barbeiro, ele pica e aí o vírus, né, vem para o nosso coração. E às vezes a pessoa passa anos, até desenvolver um problema mais sério e virar óbito. Isso que você está falando é importante. A gente não presta atenção no nosso corpo. O nosso corpo, ele vem ao longo da vida dando sinais de desequilíbrio em algum lugar. Hoje eu trouxe parasitas, porque parasitas é uma coisa comum, principalmente em crianças. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais para frente, mas os sintomas que aparecem na gente, às vezes, vai tomar um chazinho, estou com dor de cabeça, toma um Tilenol que vai sarar, toma qualquer remédio que acaba sarando essa dorzinha de cabeça, mas na verdade você está às vezes com um parasita que está te atrapalhando lá. Qual é o ideal? O ideal é que as pessoas façam a cada 6 meses uma desparasitação. Mas para a gente saber isso, podemos falar dos sintomas dos parasitas. Isso é importante. E já que tem tantos tipos de parasitas, tem os mais comuns? Tem. Podemos falar sobre eles? Pode. A ameba é uma delas. A ameba dá até em animal. Ameba, lombriga. A lombriga é uma delas que dá muito na gente, né? Principalmente em crianças. Tem um aqui que eu quero trazer, que eu trouxe para vocês. Ele chama... o nome é chato. Oxiurus. É um vermezinho pequenininho, tem 1 centímetro, parece uma linha branca, que ele fica em volta do nosso ânus. Que quando você percebe, ele deposita os ovos lá. Por quê? É assim que ele procria. Quando você evacua, você manda os ovos para a nossa água e vai pegar outras pessoas para ter esse parasita com você. Então, tem esses aí que são comuns, né? É o que causa coceira? Coceira, exatamente. Ele causa o quê? Uma coceira em volta do nosso ânus e a gente fica, criança principalmente, você vê que a criança está coçando, pode ter certeza que está com um parasita lá, ela não sabe dizer, né? A criança não sabe dizer, ela coça. Como o adulto também. E aí eu estou pensando assim, se a criança coça, quer dizer, tem a contaminação pela roupa, tem a contaminação da mão, da unha, enfim. Até pelo vaso sanitário, dependendo até pelo vaso sanitário. Muitas pessoas vão em aeroportos e rodoviárias e tudo mais. É um lugar onde você pode... Postos de estrada. Sim, porque todo o nosso sistema digestivo, começando pela boca, é um caminho de entrada dos parasitas. Então imagine, você come um alimento mal lavado, por exemplo, verdura, você pode pegar um parasita, uma carne que não é bem cozida, não mal, né, lavada, carne de porco principalmente. Então o que acontece? Você tem essa possibilidade de ter o parasita contigo. É incrível isso, mas é verdade. Agora você falou que os parasitas podem também afetar a nossa mente, o nosso mental, né? O emocional também. De que forma? Qual é o parasita? Tem um específico para isso? Tem vários. Principalmente a tênia é um deles que deixa o ovo lá e ele causa um sério dano no nosso cérebro. O cérebro é uma máquina. E essa máquina nossa, ela precisa estar perfeita. Porque ela faz sinapses de eletricidade, onde você tem a cognição sua está lá. E como é que eu percebo isso? Vou dar aqui algumas dicas, eu trouxe até uma relaçãozinha aqui, dicas de sintomas que são causados por parasitas. Eu vou falar num outro programa, cada um, dos nomes, que são nomes assim, que ninguém conhece praticamente, só o pessoal da área de saúde, né? O médico e pessoal da área de saúde. Mas quais são os sintomas que são causados por esses parasitas? O primeiro deles, mal-estar, dor de cabeça, vertigem, desconforto e fraqueza podem facilmente ser sintomas de parasitose leve ou moderada. Às vezes a gente está sonolento, né?
muito sonolento, quer dormir cedo, dorme toda hora, está dormindo. A criança não tem problema de prestar atenção, às vezes pensam que é um TDAH, mas não é. É um parasita que está dentro da criança e que está desequilibrando o sistema dela, principalmente o digestivo. Nós vamos falar no próximo programa sobre o digestivo, que muito fortemente ataca as crianças. Um outro sintoma, que às vezes a gente nem percebe, é dores ao redor do umbigo, principalmente quando se aperta. Por que o médico, quando você vai no médico, ele está fazendo o diagnóstico, ele aperta o seu umbigo, perde o seu estômago, para ver se você não tem dor. O adulto normalmente, e a criança, quando ela sente dor, pode ter certeza que ela está com parasita. O parasita, no apertar, é que vai causar essa dor? Porque ele está inflamado ali. Ele inflama, ele cria, né, uma coisa, ele inflama. Então, o que acontece? O médico aperta lá, quando ele aperta em volta do seu umbigo, para saber se você não tem nenhum parasita. É incrível isso, né? Então, esse também é um sintoma. É um Quer sintoma. dizer, às vezes você falou da vertigem. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu acho que eu estou com labirintite, está me dando tanta tontura. Poderia aí já merece uma investigação. Merece uma investigação. Na verdade, o nosso corpo, a gente fala da doença, mas a doença é a cura. Por que a doença é a cura? Quando você nota um desequilíbrio no teu corpo que não está bem, não estou com mal-estar, estou cansado, não estou conseguindo prestar atenção, pode ser um parasita que está lá. Então o organismo dá um sinal. Dá o sinal. E para tudo, para todas as nossas doenças, o organismo dá sinal. É que nós não percebemos ao longo da vida, você vai maquiando aquela dor. Só que a dor, o que ela é? Ela é um sinal de desequilíbrio em algum sistema do nosso organismo, do ser humano. E o parasita é um deles. Ele, inclusive, pode ajudar em outros problemas que a gente pode ter. O parasita pode levar à demência. Mas eu quero falar sobre isso. Tem muita gente que falou assim, gente, eu acho que eu estou com Alzheimer. Porque a minha mente está não sei o quê, eu não consigo lembrar mais nada. E às vezes, gente... Claro, tudo merece uma investigação, qualquer e todo sintoma. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre bichinhos no nosso organismo, esses parasitas que sugam os nossos nutrientes e vão causando doenças sérias, inclusive, por conta dessa falta de prestar atenção nos sinais do nosso corpo. Fica comigo, que no próximo bloco a gente continua esse nosso bate-papo com o Youssef. E aí eu vou falar para você, tô esperando aqui a sua participação, ok? Fica comigo que a gente volta já. Hoje o Mulher.com tem o prazer de receber Youssef Zaiden Filho, que é psicanalista, trazendo para nós um alerta. Nem todas as doenças mentais têm a sua raiz na própria mente. Muitas vezes pode acontecer que essas coisinhas que você está sentindo, até essas dores de cabeça, e falamos isso no bloco anterior, podem ter uma raiz lá no seu intestino ou de algum parasita no seu organismo. E é disso que nós estamos focando hoje o nosso bate-papo. Então, fiquem alerta, porque o seu corpo fala e fala alto às vezes e as pessoas não ouvem. Não ouvem. A percepção é uma das coisas fantásticas da questão da escuta, né? Eu, como psicanalista, preciso desenvolver sempre a minha escuta, porque eu tenho que escutar o que está acontecendo com o meu paciente. E a escuta ela é uma coisa que, se a gente olhar bem no nosso arquitetura humana, nós temos 2 orelhas, 2 olhos, um nariz e só tem uma boca. Então, a escuta ela é para ser desenvolvida. E quando o corpo fala, é incrível, a comunicação do corpo, 57% do 100% da comunicação é o do corpo. É o corpo falando para a gente. Muitas das nossas doenças nós poderíamos evitar se escutássemos o nosso corpo. Por exemplo, o câncer. Todas as nossas doenças ela têm um vínculo emocional. Ela aparece de um vínculo emocional. Só que onde ela se manifesta? No físico, no nosso corpo. Aqui, ela aparece aqui. Ela tem um fator biológico, né? E por que o câncer? Se você come mal, tem muito parasita no seu intestino,
você tem o câncer de intestino, do colo, uma série de coisas. Esses são cânceres agressivos. Depois que ele atingiu uma certa, vamos dizer assim, uma certa altura da evolução da doença, fica mais difícil de você tratar. Então, eu vejo sempre essa questão das pessoas, né? Às vezes elas não dão bola. Outro dia eu estava numa roda de médicos, conversando com os médicos, e está faltando humanidade na nossa vida, né? Humanidade. Eu falei, bom, vamos pensar nas profissões. Se você pegar a profissão de médico, vocês já foram plantonistas em hospitais. Você vai no médico, ele nem olha para você e fala, é uma virose. E te dá lá certos remédios para virose. Você toma o remédio, mas não... Será que é virose? Da onde veio a dor? Eu não quero tratar a dor, eu quero tratar a causa dessa dor. Por exemplo, um outro sintoma que pode aparecer e que é parasita, dores, orelhas e nariz coçando, nariz escorrendo. Mas quem tem rinite? Quem tem rinite, o que provoca? Os parasitas. Provoca aquele nariz escorrendo, aquela coceira na orelha, tudo, parasita. Que isso? A sinusite, ela começou de algum lugar. Sinusite, renite, tudo. O que é renite? Por exemplo, as pessoas têm, não pode com pó. Uma casa cheia de pó, o que ocorre? Você tem muitos, nós somos receptores, lembra que eu falei? Nós somos receptores. Muitos vírus e muitas bactérias, muitos parasitas rondando na poeira. Se você tem isso, essa preposição de ter uma doença dessa, você respirou o pó, pronto. Já está com dor na garganta, está com o nariz escorrendo. Isso pode ser também originário de parasitas? Pode. O sistema digestivo nosso, como eu disse, né? O sistema digestivo ele começa na boca. É tudo que você engole vai descendo, vai chegar no intestino, que é onde ele sai. É o lugar receptor de vários parasitas. Muita gente diz assim, quer dizer, eu vou falar dos mais antigos, dizem assim, nossa, essa menina come e tá sempre fraquinha, e come direitinho, mas nota... Tá sempre magrinha. Os parasitas, eles absorvem os nossos... Comem, entre aspas, os nossos nutrientes e o nosso organismo não consegue absorver, porque não tem nada para absorver. Eu percebo isso muito quando eu faço a biorressonância magnética nas pessoas. Quando a gente mede daqui até embaixo com a frequência de energia de Hz, né? Meço as células das pessoas, a energia das células. E a gente vê esse monte de desequilíbrio, falta sais minerais. Onde estão esses sais minerais que você comeu? Aí você tem intoxicação por uma série de coisas, mas os sais minerais foram aonde? Vitaminas. Tem gente que precisa de vitamina D, toma sol, toma vitamina, onde está indo a vitamina? B12. E a B12, a falta dessa vitamina ataca o cérebro nosso. É incrível isso. Então, quando eu percebo que tem algum desses sintomas, lábios úmidos à noite e secos durante o dia, é questão de parasitas no seu corpo. São sintomas que a gente percebe ao longo da nossa vida e não dá bola. E vai. Por exemplo, está seco o lábio, à noite está molhado. Por que será? É um descontrole. Por causa do parasita. Quer ver outra coisa? Unhas roídas em mau estado ou com afundamento no meio da unha do polegar. Fungo. Às vezes a gente precisa estar com a unha bonita. Né? A nossa unha precisa estar perfeita, corte, limpeza, higiene. Quando você vê que ela começa a ficar amarela, que ela tem alguma coisa, está caída, começa a roer, essa unha está ruída, o que acontece? Parasita que está fazendo com que esse sistema da nossa unha tenha. Ou seja, ele está comendo os nutrientes que deveriam ir para alguma parte do nosso corpo, e essa parte do corpo dá sinal de que está deficitária. Está deficiente. Está desequilibrada. Está desequilibrada. Eu preciso equilibrar isso, principalmente as vitaminas do nosso corpo.
porque elas que dão as nossas forças. Agora, existe uma regra para a possibilidade de fazer uma desparasitação? Qual seria a regra de fazer essa desparasitação? Nós teremos isso no nosso assunto também, para eu já convidar as pessoas para continuar assistindo essa série de bate-papos com você. Sim, nós temos sim. Eu vou dar uma dica de como a gente pode fazer essa desparasitação. E a gente fala na próxima. Vai ter que ser, porque não dá tempo. Olha, eu quero que você entenda. Para ele vir em 2 blocos e falarmos tudo, ficaria tudo muito superficial. Hoje a gente está dando um start nesse tema para que você já tenha aí um alerta, deixa eu prestar atenção para ver o que eu posso melhorar na minha vida. Talvez melhore toda a sua saúde, toda a sua saúde mental, física, emocional, a partir do momento das coisas que a gente vai ensinar aqui. Mas isso não dá para ser num programa só. Por isso eu convido você a estar conosco nos próximos programas. Já marcamos as quintas-feiras, né? Então, as próximas quintas-feiras, nós vamos aqui junto com o Youssef, conversar sobre esse tema. É bom que você já pensa, já faz aí, elabora a sua pergunta, para que a gente também, a partir da sua pergunta, vai esclarecendo, porque a dúvida deles, muitas vezes é a dúvida de muitos, não só de uma pessoa, né? Sim, sem sombra de dúvida. Eu também não sabia que os parasitas, ao longo do estudo, quando você estuda e dentro da minha profissão, você precisa conhecer, porque eu mesmo também não tinha essa noção, viu? Não culpo quem... Puxa, eu não sabia disso, mas ninguém sabe até que alguém fale pra gente, não é verdade? Então, esse é o nosso caminho aí, aprendendo sempre. Pensando nessa receita que nós fizemos aqui hoje, a Maria Conceição colocou: boa tarde, Rita. Tenho diabetes e não posso comer doces. Essas receitas me deixam com água na boca. Que delícia! Mandou beijos para mim, mandou para todos da Século XXI. E aí, eu voltando, porque eu não tenho estudo científico sobre isso, quem tem é ele. Mas eu tenho o estudo da ciência popular. Porque as avós, as tias, as pessoas que conversam comigo, dizem assim: nossa, eu tô com uma vontade de comer doce. Eu nem sou de comer doce, mas hoje eu tô com uma vontade de comer doce. Dizem que esse desejo, essa compulsão por doces também talvez tenha sua origem nos parasitas? Sim, nos lombrigoides, por exemplo. Os lombrigoides, eles podem... Você visualizou uma coisa que alguém estava comendo, ficou com aquilo, e as lombrigas estão lá querendo comer. Os lombrigoides são Como que desses eles aí. fazem a gente pensar nisso? Fazem. Porque se você comer, eles vão comer. Quando eles estão com fome, eles vão pedir para você, que eles querem comer. E como que eles fazem? Essa é uma curiosidade que eu tenho, mas eu acho que não vou conseguir sanar essa curiosidade hoje. Não. Eu gostaria que você, pensando nesse start de hoje, falando sobre os parasitas, que você fizesse um apanhado para que a gente encerre o bloco, deixando esse desejo que na próxima quinta-feira o pessoal esteja conosco. Então, vou dar mais algumas dicas de sintomas para as pessoas ficarem alerta. Nessa semana, até o próximo programa, presta atenção no teu corpo. Presta atenção no que está acontecendo com você, naquilo que eu estou trazendo de sintomas. Um outro é dores articulares nos adultos. Muita gente, estou com artrite, estou com isso. Pode ser que tenha até a questão de parasitas no seu corpo. Dores na altura do coração. Vou ter infarto, pode ser um parasita. Engasgos inexplicáveis, indicando possível obstrução passageira dos tubos respiratórios. Garganta, pode estar cheia de parasita aqui. Normalmente, quando você está resfriado ou uma gripe, entope, né? E é exatamente onde os parasitas atacam. Reflexos lentos, letargia, mãos muito desajeitadas, toda hora cai, quebra a coisa, pode ser problema de parasita. Gente! É incrível, né? Outra, pupilas sempre dilatadas, principalmente em pessoas de cabelos claros. Você percebe nas pessoas de cabelos claros que elas têm isso. O rosto nosso amarelado. Isso aí é terrível. Taquicardia é causada por parasita. Taquicardia é causada por parasita. Secreção excessiva de saliva, que é o nosso pitalismo, né, que se fala, inclusive dormindo. Tem gente que baba no travesseiro. Verdade.
é a questão dos parasitas aí. Dentes trincados ou rangeando à noite, o tal de bruxismo. Parasita. Então, presta atenção no seu corpo essa semana para ver se você tem algum desses sintomas. O que é interessante estar sempre fazendo? Olhando para esses sintomas, você vai ao médico seu e fala assim, doutor, eu acho que eu estou com algum parasita no meu corpo. Por conta disso. Você tendo esse conhecimento, facilita o médico na anamnese quando você vai ao consultório. A investigação dele fica mais direcionada. Mais rica. Olha, não posso encerrar o programa sem agradecer ao educador corporativo. Ele coloca da seguinte forma: que alegria encontrar Dr. Youssef, também mentor de carreiras e desenvolvimento humano. Parabéns ao programa. Quem colocou esse post foi o professor Walter Monteiro, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uau! Grande professor Walter Monteiro. Obrigada. Teólogo ainda? Teólogo. Teólogo. Eu quero agradecer sua participação nesse primeiro start, nesse primeiro momento, e até a próxima quinta-feira. Se Deus quiser, estarei aqui, vai ser um prazer enorme. Conversamos com Youssef Zaiden Filho, perdão por errar, e na próxima quinta-feira a gente continua e tem muito assunto, são várias quintas-feiras, então fica comigo.